Bem, amigos, retomando aqui a nossa sequência de vídeos sobre direito administrativo, vamos falar hoje aqui, de um assunto que foi recentemente objeto de discussão no âmbito do STF, a nível de repercussão geral, que foi o acúmulo de cargos. Então hoje, nossa aula, nosso vídeo vai tratar um pouco sobre essa temática, de acúmulo de cargos. Já peço a vocês aí que aqueles que gostarem do vídeo, deixem lá a curtida, deixem o like. Aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal para receber aí as novidades acerca do direito administrativo e acionar lá o bom e velho sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá? Então hoje o assunto, como eu acabei de falar, é o acúmulo de cargos públicos. Então vamos dar início aqui, sem mais delongas. Pessoal, o acúmulo de cargos públicos é um tema que tem sido objeto de discussões aí no âmbito dos tribunais, e discussões que não são recentes. Tá? E para iniciar, é importante a gente saber que quando se fala em cargos públicos, nós temos como regra geral a possibilidade de que o indivíduo ocupe tão somente um cargo público. Então o indivíduo ele só pode ocupar, como regra, um único cargo público no âmbito da administração pública, tá certo? Pois bem, em que pese a regra ser essa, de ocupar apenas um cargo público, como toda regra nós vamos ter exceções, aqui não vai ser diferente. Então a própria Constituição Federal, no artigo 37, no inciso 16, nas alíneas A, B e C, ela traz hipóteses em que essa regra de ocupar apenas um cargo público, ela vai ser excepcionalizada com a possibilidade de acúmulo. E esse acúmulo, pessoal, eu já adianto a vocês que é de 2 cargos públicos. Então, em que pese a possibilidade de acúmulo, em que pese nós termos uma regra excepcionada pela possibilidade, ou melhor, com a possibilidade de acúmulo de cargos, mas esse acúmulo não pode ultrapassar 2 cargos públicos, tá? Então, regra geral, o indivíduo só pode ocupar um cargo público, cargo ou emprego público. E aí, quando se fala em emprego, nós estamos falando aí das entidades da administração indireta, que integram aí a estrutura administrativa do Estado, porém, o regime jurídico de servidores dessas entidades, que tem personalidade de direito privado, é o regime seletista. Então, disse que eles são empregados públicos, aqueles que se sujeitam ao regime seletista, e os que se sujeitam ao regime estatutário são os servidores públicos em sentido estrito. Tá? De qualquer modo, essa regra da não acumulação de cargos, ela é válida para os 2 casos. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a primeira hipótese? Então, a Constituição ela excepciona o indivíduo que ocupa um cargo, para que ele possa ocupar 2, desde que, primeira hipótese, sejam 2 cargos de professor. Então vejam só, pessoal, aqui a regra muito clara, não apresenta divergências. Se são 2 cargos de professor, há possibilidade de acúmulo, tá certo? A segunda hipótese é de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Aqui nós já teremos algumas observações a tratar com vocês. E a terceira hipótese são 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Tá? Então são 3 as exceções aí, no que diz respeito ao acúmulo de cargos. Então, como eu falei, a primeira não guarda controvérsias, a segunda nós já temos uma polêmica, assim como a terceira já foi objeto de mais polêmicas, mas hoje está bem assentada aí essa questão de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Em todo caso, pessoal, em que pese a possibilidade de acúmulo de cargos, uma coisa deve ser observada, tá? Que é a compatibilidade de horários, tá certo? Então, em todo caso, para que você possa acumular 2 cargos públicos, e aí eu repito e friso, a possibilidade máxima de acumulação são de 2 cargos públicos. Então, para que o indivíduo possa acumular 2 cargos públicos, nessas hipóteses que estão previstas aí na Constituição Federal, ele necessita
que o exercício desses cargos tenha um horário compatível. Então, ele precisa da compatibilidade de horários. Além disso, né, é importante observar também que ele não pode ultrapassar o teto remuneratório, né? Então, você tem lá aquela questão do teto remuneratório também como sendo algo a ser observado quando diz respeito ao acúmulo de cargos. Perfeito? Então, vamos tratar aqui de maneira específica das hipóteses. Como eu disse, 2 cargos de professor, e aí não temos dúvidas com relação a isso, né? Então, seja professor da educação infantil, fundamental, médio, superior, o cargo de professor, por si só, ele já acarreta essa possibilidade de acúmulo de até 2 cargos de professor, tá bom? Então, essa hipótese aí é bem tranquila. A segunda hipótese, pessoal, já comporta aqui uma pequena reflexão nossa, que ele diz que eu posso acumular um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. A Constituição, ela coloca técnico ou científico aí dentro do mesmo inciso, né? Mas é preciso, pessoal, que a gente entenda, né, esse conceito de um cargo técnico e um cargo científico, né? Que a Constituição fala um ou outro. Então, assim, eu gosto de dividir as coisas para que a gente tenha uma compreensão melhor, para que fique mais fácil da gente assimilar o conceito de um e de outro e as hipóteses em que eu vou ter um e vou ter o outro. Então, inicialmente, vamos saber aqui o que é um cargo de natureza científica, como se identificar um cargo de natureza científica. Pessoal, um cargo cuja exigência, né, para seu ingresso seja a formação de nível superior, em qualquer que seja a área, nós consideramos esse cargo de um cargo científico. Então, o critério aqui é um critério muito objetivo, tá? Um critério muito objetivo. Se o cargo exige formação de nível superior para que o indivíduo ocupe, ele é um cargo científico e, portanto, ele pode ser acumulado como professor, tá? Então, com relação ao cargo científico, nenhuma observação a mais a fazer, certo? Porque o critério, como eu falei, ele é direto, ele é objetivo, certo? E eu tenho, pessoal, os cargos técnicos. Com relação ao cargo técnico, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, o que vai identificar o cargo como técnico, pessoal, não é o nome dele, sim? Não é o nome. Então, não se apeguem a nome de cargo. Não adianta o cargo ter o nome de técnico, ou técnico, vamos imaginar aqui, técnico auxiliar de serviços diversos. O nome tem técnico, mas esse cargo é técnico, não é pelo nome que eu identificarei esse cargo, e sim pelas atribuições dele, tá? Então, como é que tem entendido aí o STF? Que para ser considerado um cargo técnico, ele precisa ser dotado de atribuições cujo exercício exija uma habilidade, exige uma habilitação, né? Exige um conhecimento técnico específico. Ou seja, pessoal, exemplos, né? Aqueles cargos, né, que exigem cursos profissionalizantes, por exemplo. Então você tem um técnico em enfermagem, tá? É um cargo técnico? Sim. Mas por que o cargo é técnico? Porque o nome dele é técnico em enfermagem? Não. Não é pelo nome que eu vou identificar, mas pelas atribuições. Por quê? Vamos pensar no seguinte, vamos identificar isso na prática, né? Para você que gosta aí, eu quero visualizar, eu quero ver como é que funciona isso na prática, como é que eu vou aplicar isso. Pois veja bem, pense no seguinte, se o cargo pode ser exercido, se as atribuições dele podem ser exercidas por qualquer pessoa, esse cargo não é técnico. Então imagine você o seguinte, o técnico em enfermagem, tá? Se eu chegar no hospital para fazer o trabalho do técnico de enfermagem, eu consigo? Será que vocês aí, né, do outro lado do vídeo, que não tenham formação nenhuma na área da saúde, será que se colocarem vocês no hospital, vocês saberão, né, conduzir o trabalho do técnico de enfermagem? Claro que não, né? A gente pode até ir, né, porque viu como é que faz, como é que toma uma injeção, eu chego e espeto alguém, se ele deixar, o problema é dele. Mas eu não tenho a técnica necessária e sabe-se que aquilo ali exige uma técnica, né? Você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma formação específica para identificar, né, onde você pode aplicar a injeção, de que maneira, o ângulo da agulha. Então tudo isso
é uma técnica, né, que se adquire no exercício da profissão a partir de um conhecimento adquirido num curso que o prepara para isso. Então, técnico de enfermagem é um cargo técnico, não pelo nome. E se não tivesse nome técnico de enfermagem, se fosse assistente de enfermagem, será que esse cargo não seria técnico se as atribuições fossem as mesmas, só porque o nome dele não é técnico? Claro que não, pessoal. Eu não identifico, repito, um cargo técnico pelo nome. Não adianta, por outro lado, eu ter um cargo. Qual é o cargo? Técnico, né? Técnico administrativo. O que o técnico administrativo faz? O técnico administrativo, ele carimba papel, ele grampeia papel, ele numera as páginas, ele encaminha o processo para o setor, ele recebe o processo. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz ainda há pouco. Se colocar você lá hoje, você consegue fazer essa atribuição? Você consegue exercer as atribuições desse cargo? A resposta provavelmente será sim. Eu vou conseguir carimbar o papel. Quem que não consegue carimbar o papel, numerar as folhas, né? Não estou aqui, pessoal, desmerecendo o trabalho de ninguém, né? É claro que dentro da estrutura administrativa, cada cargo, né, integra a estrutura administrativa e tem sua relevância, né? Cada qual faz sua parte. Eu estou aqui trazendo um exemplo para identificarmos um cargo de natureza técnica para efeito de acumulação com o cargo do professor, tá certo? Então, se eu posso exercer, ou se qualquer pessoa pode vir a exercer esse cargo, simplesmente chegando lá e ocupando, sentando na cadeira dele, fazendo o que ele faz, esse cargo não é técnico, ainda que o nome dele seja técnico de alguma coisa, tá? Então, não identificaremos um cargo como técnico pelo fato dele ter um nome técnico, e sim pelas atribuições que você vai desempenhar, né, à frente desse cargo. Então, assim você identifica um cargo técnico, tá? Técnico em computação, né? Então, lá, hardware, software, eu sei mal falar isso, eu não sei o que é. Então, não adianta me botar lá no lugar de um técnico, né, em software se eu não sei para onde vai. Esse cargo é técnico? Sim, esse cargo é técnico. Agora, técnico em atendimento. Faz o quê? Não, ele fica lá na frente fazendo atendimento. Quem chega, ele atende, encaminha para o setor. Esse cargo é técnico? Não, esse cargo não é técnico. Então, acerca do cargo técnico, pessoal, existe aí essa controvérsia, essa pequena controvérsia sobre a identificação de um cargo como de natureza técnica, tá? O científico não, o científico é muito tranquilo, você identifica se ele exige a formação de nível superior em qualquer que seja a área. Se exige, ele é de natureza científica. O técnico não, né? Então aqueles cargos que exigem um curso profissionalizante, né? Curso técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em manutenção de computadores, né? Então esses cargos, sim, eu vou considerá-los como cargos técnicos, tá? E logo eles poderão ser acumulados com o cargo de professor. Como eu sempre digo, pessoal, né? Eu sempre faço aqui algumas analogias pitorescas. Uma delas, né, eu trago exatamente para explicar o que é um cargo técnico. E aí, para que vocês não esqueçam que é um cargo técnico, eu lembro aqui aquele filme do Batman. Vocês devem ter assistido, se não assistiram, é bom assistir para poder entender o que é um cargo técnico. Então, no filme Batman Begins, né, tem uma cena do filme em que a namorada, né, do Batman o encontra e ele está saindo do hotel, né, com duas modelos e tenta se justificar. E diz para ela que aquele ali não é ele e tal, tenta se justificar, né, por estar naquela situação. E aí ela diz para ele o seguinte: não é quem você é, né, mas o que você faz que define você, certo? Então essa frase, ela define que é um cargo técnico, que inclusive ele reproduz isso mais lá na frente no filme, né, quando ele está salvando ela é um garotinho. Então ela pede, diga pelo menos seu nome. E ele diz, né, reproduzindo a frase que ela tinha dito para ele, ela ainda sem saber quem era o Batman, mas ele reproduzindo a frase, ela o identifica, né? Então ele diz a mesma frase para ela: não é quem eu sou, e sim o que eu faço que me define. Ou seja, não é quem você é o que eu faço que me define. Isso explica um cargo técnico. Não é quem você é o que você faz que define você. Então, um cargo técnico, ele é definido pelo que você faz, não pelo que você é. Então não adianta ter um nome técnico, né, se
as atribuições não requerem nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de habilitação específica, tá certo? Nenhum tipo de conhecimento específico. Então guardem aí essa dica, não é quem você é, e sim o que você faz que define você, que vocês vão lembrar o que é um cargo técnico, tá? E a terceira hipótese, como eu falei, 2 cargos de profissionais da saúde, tá? 2 cargos com profissões regulamentadas. Aí entra médico, entra enfermeiro e todos os profissionais envolvidos aí, né? Na área da saúde, envolvidos aí com a lida diária com os pacientes. Então todos eles se enquadram aí nesse conceito do artigo 37, né, da linha C. Profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Já deixando aqui meu registro aí de gratidão com esses profissionais que têm atuado aí incansavelmente nesse período que nós estamos passando. Tá certo? Então fica aqui o meu agradecimento. Agora, pessoal, vamos tratar aqui do segundo ponto, né, que se exige para que se possa acumular o cargo público. Então, o primeiro é que esteja dentro das hipóteses que a Constituição prevê. 2 de professor, 1 professor mais um técnico ou científico e 2 profissionais da saúde. Pronto. Se eu preenchi, se eu estou dentro da hipótese que a Constituição estabelece no que diz respeito aos cargos que eu posso acumular, mas isso não basta, porque ela exige também a compatibilidade de horários. E com relação à compatibilidade de horários, pessoal, é que nós tivemos recentemente uma decisão, né, do STF, julgando aí o tema 1081, né, que trata aí, que foi reconhecida a repercussão geral desse tema, dessa temática aí julgado no agravo em recurso extraordinário 124.6685, tá? E ficou assentado pelo tribunal essa questão, né, da compatibilidade de horários. Por quê, pessoal? Porque até então existia uma tese de que essas cargas, né, de trabalho, ou seja, a carga horária dos cargos, ela não poderia superar 60 horas. Tá? Então, o que nós tínhamos? Você poderia ter um cargo com 40, um cargo com 20 horas semanais, 2 cargos de 30, né? Mas você não superaria essa carga horária de 60 horas, né? Porque muitas legislações não permitiam, porque dizia que era impossível ao sujeito cumprir essa carga horária. E essa questão foi levada até o STF, né? Essa questão ela foi levada até o STF. Essa questão ela foi julgada recentemente, agora no mês de março, tá? Ela foi julgada e ficou assentado o seguinte, que não existe essa limitação. A Constituição não faz essa limitação, tá? Ela não faz essa limitação de carga horária. Então, os limites que a Constituição impõe para que ocorra o acúmulo de cargos está na hipótese de cargos acumuláveis, compatibilidade de horários e teto remuneratório. Tá? Teto remuneratório. Então, são essas questões que a Constituição exige. Ela não exige em hipótese alguma, em momento algum, a Constituição fala em limitação de carga horária. Tá? E esse foi um entendimento assentado pelo STF agora em março. Então você pode acumular sim, ainda que isso ultrapasse as 60 horas, né? Devendo se observar o quê? Devendo se observar a compatibilidade de horários, tá? E devendo se observar também o teto remuneratório. Esse foi o entendimento do STF, né? Firmado agora, né? Em março, como eu falei, né? Acabei de falar para vocês, em março, esse foi o entendimento firmado. Então não existe aquela limitação mais, né, de 60 horas. Então isso aí foi afastado pelo STF e hoje você pode sim ocupar 2 cargos e a carga horária ser de 70 horas, talvez até de 80. Isso aí, pessoal, se deve muito, né, à questão de que uma das possibilidades de acumulação mais frequentes, né, de ultrapassar essa jornada de 60 horas são dos profissionais da saúde, né, que tem lá um horário, né, eles têm um horário diferenciado em termos de cumprimento de carga horária, assim como os professores, né? Os professores também têm uma jornada de trabalho aí que não envolve necessariamente você estar ali presente, né, aquelas 6 horas corridas ou aquelas 8 horas com intervalo para o almoço,
A atividade do professor, ela demanda muita coisa sendo feita fora de um horário específico, né? Tem muita coisa sendo feita aí em casa, corrigir prova, supervisionar estágio, monografia. Então, essas questões, né, elas fazem com que o cargo de professor, eles sejam cargos que estão suscetíveis, né, a ter, né, a possibilidade de você acumular, ainda que ultrapasse 60 horas, tá certo? Agora, lembrando, pessoal, né, fazendo aqui uma observação para vocês, o que vai identificar a possibilidade ou não de se acumular cargos públicos ou empregos públicos não é a carga horária, tá? É serem os cargos compatíveis. A carga horária é um dos requisitos se você superar o primeiro deles e mais importante, que é ter os cargos acumuláveis. Se você superar essa barreira, aí você parte para a análise do segundo ponto, né? Que é a carga horária, se a carga horária é compatível, certo? E a carga horária sendo compatível, você vai para a questão do teto remuneratório, tá? E aí você preenchendo esses requisitos, repito, ainda que ultrapasse o limite de 60 horas, você pode acumular o cargo, né? Não tem problema você acumular o cargo. O que tem se observado, né, é que as administrações públicas têm exigido também que não haja comprometimento, né, nem de um cargo nem de outro. Então, às vezes, o servidor apresenta lá sua avaliação de rendimento, dizendo que ele tem um rendimento satisfatório, tanto em um quanto em outro. Então, é uma forma de você demonstrar que não está havendo prejuízo para a administração. Que o fato de você exercer dois cargos que são compatíveis, porém com carga horária que supera 60 horas, que isso não está comprometendo. Então, são 70 horas, como o caso concreto decidido pelo STF, né? Mas que serve como parâmetro, que ele estabeleceu, em última análise, que eu não preciso ter limitação de 60 horas. Eu não preciso ter uma limitação de 60 horas. Ele disse que a Constituição não exige esse requisito, né? Os requisitos que a Constituição exige são o cargo compatível, o cargo acumulável, a compatibilidade e o teto remuneratório. É isso que tem que ser observado, tá? Então, o que as administrações públicas têm, muitas das vezes exigido, é que o servidor comprove que tanto em um quanto no outro cargo não está ocorrendo, né, prejuízo. Então está sendo desempenhado de forma satisfatória, tanto um quanto o outro, não tem problema. Ele pode acumular dois cargos públicos com carga horária que superem 60 horas. Agora, como eu falei para vocês, no máximo 2. Ah, eu tenho 3 cargos de professor e tenho 20 horas. Pode isso? Não pode. Ah, mas eu sou aposentado de um, né? Questões muito recorrentes. Eu já sou aposentado de um e tenho 2 na ativa. Isso pode? Não, isso não pode, né? Por quê? Porque essa acumulação, os requisitos para que ocorra a acumulação, ele se estende também ao aposentado. Então, se você é professor aposentado, você tem que ter, no máximo, mais um cargo de professor. Então, você não pode ser aposentado no cargo de professor e exercer mais 2 cargos de professor. Por quê? Porque você teria 3 e não há essa possibilidade. Então, essa vedação, ela se estende também aos aposentados. Então, quem está aposentado em um cargo, né, tem que observar que ele só pode exercer mais um, né? Então, ele pode ser inativo no primeiro, por estar aposentado, e pode ser ativo em um outro, se tiver preenchendo esses requisitos estabelecidos de compatibilidade, de cargos acumuláveis, compatibilidade e teto remuneratório. Então, isso se estende aos aposentados. Assim também, pessoal, como se estende aos empregados públicos. Então, aquele que trabalha na Caixa Econômica Federal, por exemplo, Banco do Brasil, Correio, que são entidades da administração indireta, cujo regime é seletista, eles também vão ter que se submeter a essa regra, tá? Então, a possibilidade de acumular um emprego só nessas circunstâncias definidas pela Constituição, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, pessoal, o detalhe, que o STF, nesse julgamento, ele disse, inclusive, que não adianta ter lei infraconstitucional limitando essa jornada a 60 horas, certo? Então, ainda que exista lei, né, a nível local, que estabeleça o limite de 60 horas, né, para a jornada máxima no acúmulo de cargos, que essa lei não prevalece,
E como isso aí foi julgado agora, ela vai ter o efeito, né, para todos os processos que estavam pendentes, dependendo do julgamento dessa repercussão geral. Tá bom? Então, acúmulo de cargos, pessoal, primeira coisa que nós vamos observar, se os cargos são compatíveis. São 2 de professor? Pode. 1 de professor com um cargo técnico, observada a peculiaridade que eu acabei de explicar para vocês? Pode. 1 de professor e um científico, aquele que exige formação de nível superior em qualquer área? Também pode. 2 de profissionais da saúde? Pode. Pronto. Primeira barreira quebrada. Segunda barreira, compatibilidade de horários. Eu trabalho em um de manhã e no outro à tarde. Não tem problema. Posso acumular. Trabalho de manhã e de tarde e à noite em outro. Também não tem problema. Eu posso acumular normalmente. Tá? Pode ultrapassar 60 horas? Sim, pode, de acordo com o recente julgado do STF. Tá? De março. Então, pode ultrapassar 60 horas? Pode. Se forem cumuláveis os cargos, você pode ultrapassar 60 horas. Né? E observar o teto remuneratório. Tá bom? E uma última observação, pessoal. Um último detalhe. Nós estamos nos referindo aqui a cargos públicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu sou professor de manhã em uma escola pública, de tarde em outra escola pública e à noite num cursinho, numa escola particular, pode isso? Pode, pessoal. Porque nesse caso nós não estamos nos referindo a 3 cargos públicos. O que a Constituição veda é o acúmulo de cargos públicos. Né? Então, quando eu vou para uma escola particular dar aula à noite, isso não é cargo público. Nem sequer é um emprego público, isso é um emprego particular. Tá? Então, não incide nesse caso, né? Eu não vou falar, ele não pode trabalhar de manhã no município, no cargo de professor, de tarde ele trabalha no estado, no cargo de professor, e à noite ele dá aula num cursinho preparatório para concurso público, ou dá aula num cursinho preparatório para o vestibular. Né? Esse cursinho é o quê? É particular, então ele não vai entrar no cômputo para impedir que haja esse acúmulo, tá? Então o acúmulo aí, ele se limita aos cargos públicos, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Não esqueçam, né? Cargo técnico, gravem aí, guardem essa observação que eu fiz, essa analogia, para que vocês lembrem dela naquela hora na prova, na hora que vem aquela dúvida, lembrem. Não é quem você é, e sim o que você faz que define você. Isso é um cargo técnico para efeito de acumulação com um cargo de professor. Tá bom, pessoal? Olha, foi um prazer estar com vocês aqui em mais um tema relevante do direito administrativo. Pedindo aqui, encerrando esse vídeo aqui, pedindo que vocês deixem lá o like para a gente, repito, para a gente ter o feedback, para a gente ver o que pode melhorar. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, né, para estar aí recebendo essas atualizações rápidas de direito administrativo, né, e acione lá o sininho para que a gente possa, vocês possam estar sendo notificados a cada novo vídeo que a gente postar aqui. Tá bom, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para todos aí, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo, tá? Um abraço, até logo!